Olá, queridas e queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa desta semana. E hoje, de uma maneira bem especial, né? Quarta-feira, né? Quarta-feira de cinzas, né? A tradicional a gente chama aqui em Recife a quarta-feira ingrata. A Igreja Católica e as igrejas evangélicas mais antigas começam o tempo da Quaresma, né? E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, nos convida para entregarmos e para entrarmos, né, numa campanha da fraternidade, né? Eu sou Anderson Guzmão e eu estou aqui para conversar com o nosso querido e amigo Marcelo Barros sobre esse tema e ao mesmo tempo sobre o tempo e o tema da Quaresma, né? Sobre o tempo da Quaresma e essa campanha da fraternidade que pode significar para nós, né? Para mim, para você, para todo mundo, para se colocarmos nessa caminhada e principalmente para essa juventude, né? Que está nessa, né, nessa jornada. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo e gostaria que você, além de se saudar, possa nos dizer um pouco mais sobre essa campanha da fraternidade e essa quaresma. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, Anderson. Alegria de estar com você, estar com todos os irmãos e irmãs que participam dessa roda de conversa. A Quaresma parece uma coisa muito antiga, porque de fato surgiu no mundo antigo. Mas cada vez mais no mundo atual, na humanidade de hoje, nessa correria do dia a dia, nós estamos precisando de tempos que parem um pouco a corrida, que nos permitam viver um momento de renovação interior, social, política, em todos os aspectos. E acho que a Quaresma é um tempo assim de renovação da primavera da vida, porque a Quaresma é a porta da Páscoa. A Quaresma em si não é tão importante. O importante é a Páscoa. E a Quaresma prepara a Páscoa, abre para a Páscoa, nos permite viver a Páscoa. É como uma planta que a gente percebe que as folhas se renovam e as florezinhas vão se abrindo. A Quaresma é isso na vida da gente. Que alegria, Marcelo. E a CNBB, né, ela traz uma proposta nesse período quaresmal, a campanha da fraternidade, né? E a campanha da Fraternidade 2023 é sobre a fome, né? E é urgente e muito necessária, né? Porque todas as estatísticas mostram que 33 milhões de pessoas no Brasil estão passando fome, né? E isso não é não é um número pequeno, né? Mas há grupos católicos conservadores que acham que a campanha da fraternidade tira o foco da quaresma, né? Que deveria ser mais espiritual e mais centrado na liturgia e não em campanhas sociais como é a campanha da fraternidade. Como podemos responder a isso, né? Na minha cabeça, né, eu acho, mas assim, você vai nos ajudar mais. Eu acredito que não atrapalha, eu acho que fortalece e ajuda, mas a gente quer ouvir de você para a gente poder tentar interpretar essa mensagem, interligando, né, a quaresma e a campanha. Para a fé cristã, a espiritualidade é sempre concreta, social, amorosa. Não existe a espiritualidade desligada da vida real, ela não é espiritualidade, ela é espiritualismo. Porque o ser humano é corpo, é matéria, é vida. E a Bíblia e todas as tradições espirituais, se nós formos para o budismo, com a yoga, para o hinduísmo, para as religiões de tradição africana, com a dança, com os atabaques, sempre é a interação com o universo e a interação social na comunidade. Então, para nós, a Páscoa é a festa da libertação. Na Bíblia, foi a libertação do Egito para o povo hebreu, e foi a memória sempre permanente de que Deus quer que nós todos sejamos pessoas livres. E é evidentemente que para ser pessoas livres, a gente tem que ter o que comer, a gente tem com o que viver. A fome é um sintoma, é como uma febre. Alguém diz, eu estou com febre,
A pergunta é qual é a inflamação que está te provocando a febre. Então, o que é que provoca a fome? Um mundo que tem alimento para todo mundo, numa natureza em que Deus dá comida, dá plantas, dá animais para todos. Então, se tem fome é porque tem desigualdade social, porque tem injustiça, porque tem egoísmo. E aí, combater a fome é não apenas dar comida a quem está precisando hoje, e isso é necessário, porque senão a pessoa morre, mas o fundamental é combater as causas da fome. Então, por exemplo, no Brasil, a necessidade de reforma agrária, a necessidade de rever a reforma trabalhista e dar o direito às pessoas que trabalham. Então, é fundamental a sociedade se basear na justiça. Nesses dias que a gente está vivendo agora, a imprensa burguesa, a elite, está discutindo a questão das taxas de juro. O presidente Lula propôs diminuir as taxas de juro, não aceitam. Não é perigoso, não dá. Por quê? Porque os ricos querem ganhar cada vez mais. Os bancos querem receber 400% de lucro ao ano. Então, é fundamental. E aí, como fazer fome zero? Quanto mais você dá comida, mais aparece a fome. Quanto mais você ajuda, mais as pessoas precisam. Então, o combate à fome tem de ser um combate contra as desigualdades sociais, as injustiças da sociedade. Mas isso é uma coisa pascal, é fundamental, é espiritual, não é só social e política. Deus nos fala, né? Você nesse seu comentário você inicia a questão dos sinais dos tempos, né? A gente ficar atento a isso. E nesse momento social e político, como você aborda na questão de viver no Brasil, como é que a celebração da Quaresma e a campanha da Fraternidade pode contribuir, principalmente para a gente que é cristão, né? E também para quem não tem ligação nenhuma com a igreja, né? Aqueles que são mais cristãos às vezes do que os próprios que dizem ser cristãos, né? Anderson, eu creio que a campanha da Fraternidade é uma campanha educativa. Então, hoje, por exemplo, nós precisamos de garantir para o Brasil uma grande campanha de educação para a cidadania. E isso é muito pascal, muito fundamental. Acho que todos nós temos que nos inserir nessa grande campanha em que nós somos educados, eu e vocês. A gente nunca pode dizer vamos educar os outros como se nós não precisássemos. Todo mundo precisa o tempo todo, né? O Paulo Freire dizia que a educação é um diálogo permanente. Então, essa educação cidadã ela é fundamental para que nós sejamos solidários e que cada um de nós sofra na pele enquanto houver uma pessoa na rua, uma pessoa passando fome, uma pessoa passando necessidade. E a campanha da fraternidade pode nos sensibilizar para isso. Além disso, a campanha da fraternidade promove uma coleta, uma campanha de coleta econômica. E essa coleta econômica não é para dar esmola, é para sustentar projetos que venham contra a fome. Então, por exemplo, projetos de agricultura ecológica. O MST, durante a pandemia, numa hora em que as pessoas não podiam ir trabalhar, em que a fome aumentou muito no Brasil em 2020, 2021, o MST garantiu milhões de toneladas de comida no Brasil inteiro. E garantiu isso doando, indo eles mesmos, arriscando, inclusive, saúde das pessoas, dos militantes. E nem sempre o MST faz isso com pessoas que são cristãos ou que fazem isso pela fé. Pela fé, sim, mas pela fé na vida, pela fé no ser humano, pela fé numa humanidade nova. Então, nesse sentido, a campanha da fraternidade vem se juntar a outras iniciativas importantes contra a fome e contra as injustiças sociais.
Agora, Marcelo, a quarta-feira, né? Hoje, né? A gente chama de quarta-feira de cinzas. Como eu tinha dito no começo, né? A quarta-feira ingrata aqui em Recife, né? Eu acho que em outras regiões também, por causa do fim do carnaval. Por quê e que sentido tem isso hoje para nós, a quarta-feira de cinzas? Antigamente, no cristianismo baseado numa tradição bíblica, a conversão, a penitência, era simbolizada pelo uso de cinzas. O que é a cinza? A cinza representa a consequência de um incêndio, do fogo, da morte. Então, a cinza é aquilo que eu preciso destruir em mim para edificar um ser novo. E, nesse sentido, havia um rito antigo de que, na comunidade cristã, o ministro distribuía cinza, colocava cinza na cabeça das pessoas, para dizer: lembre-se que você é cinza, que você é pó, né? Mas que Deus mandou Jesus para a nossa ressurreição. Então, saia, ressuscite dessa cinza. Quer dizer, vá para uma vida nova. Você é capaz. Você pode sempre mudar a sua vida. Então, a quarta-feira ficou com esse nome, Quarta-feira de Cinzas. Hoje eu acho que é um símbolo que não diz mais nada na humanidade de hoje, mas o nome ficou. E o que é importante na Quarta-feira de Cinzas é o começo da campanha da fraternidade e o começo da quaresma, para nos lembrar que nós todos podemos sempre, sempre nos renovar, nos converter. Eu sempre gosto de lembrar que a gente não pode ter aquele complexo de Gabriela. Eu nasci Uhum. assim, eu sou sempre assim, vou Sim. ser sempre assim. Não, não, a gente tem que, o tempo todo, ser capaz de mudar em qualquer idade, em qualquer situação de vida. Algumas outras tradições, pegando esse gancho aí, Marcelo, usa a história da Fênix, né? Que ressurgiu também das cinzas, né? Não sei se tem alguma ligação, mas já que a gente tinha tocado em pessoas não cristãs, né? Algumas relembram esse fato, né? Não sei se... Hoje em dia, Anderson, muitas comunidades ligadas à New Age, a nova era, falam em renascimento. E existem até terapias de renascimento, quer dizer, que não tem nada a ver com religião, em que a psicologia ajuda você a se recordar de fatos da sua vida passada que podem estar traumatizando e enterrando o seu caminho e fazem você hoje se libertar disso para recomeçar, para se renovar, para poder ser uma pessoa nova, renovada. E acho que isso é muito pascal, muito importante. E nesse final, Marcelo, a gente queria dessa nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma última palavra, uma bênção, né, para quem está nos acompanhando no dia de hoje. No século IV, um bispo da Igreja Ortodoxa, João Crisóstomo, pai e mestre de toda a Igreja cristã, ele dizia: celebrar a Páscoa é afirmar que Jesus ressuscitado vem fazer dentro de mim e de você uma festa. E essa festa deve ser permanente, que a tua Páscoa seja contínua. Nas celebrações deste dia, se lê uma leitura da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Nessa passagem, Paulo afirma: hoje é dia favorável para se receber a graça. Hoje é o dia da salvação. Então, que possamos aproveitar este tempo novo da Quaresma e a preparação para a festa da Páscoa, para ver que a nossa vida anda meio acomodada e o que precisamos mudar dentro de nós mesmos e em nosso modo de ser, para que essa Páscoa que vamos celebrar possa ser ocasião de um passo a mais para uma vida renovada e mais de amor. Até a próxima. Feliz campanha da fraternidade. Feliz Quaresma. Feliz preparação para a Páscoa.